Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho de transformação e cura. Nesse dia abençoado, com um tema aí muito importante a nível de conhecimento para todos e também a nível de transformação e cura da nossa alma. Então, muita gratidão a você que já nos acompanha no canal, a você que está chegando hoje. Curtam e compartilham esse vídeo para que a gente possa sempre alcançar mais pessoas e que essas, assim como nós seremos beneficiados nesse trabalho, também possam receber esse auxílio fraterno. Então, muita gratidão. Que nós possamos nos sintonizar com o nosso anjo da guarda, com o nosso Mestre Jesus e com toda a espiritualidade amiga, para recebermos o auxílio de que cada um de nós necessitamos. Então, eu convido a cada um de vocês para que se sentem confortavelmente. Quem quiser deitar, pode deitar, fiquem à vontade. E vamos então fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece de início de trabalho. Deus, meu Pai, querido Mestre Jesus, Virgem Maria, nossa Mãe querida, nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção para este trabalho tão importante. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, preparando o nosso campo para a compreensão dessas palavras que iremos ouvir. E que cada um de nós tenhamos o auxílio necessário, que possamos nos aprimorar um pouquinho mais com esses ensinamentos que iremos receber no dia de hoje. Com a Tua bênção, nós damos por iniciado mais um trabalho de transformação e cura. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Bem, antes de nós começarmos o trabalho, então vamos à leitura da mensagem inicial aqui do nosso livro Vigiai e Orai, pelo irmão José, escrito por Carlos Bacelli. E essa mensagem inicial, ela já faz parte do nosso tema. Então, assim que vocês prestarem atenção nessa mensagem tão curtinha, mas tão importante, né? Vocês já vão compreender aí o que vem pela frente do nosso tema de hoje. Título da nossa mensagem para reflexão é Vibrações Negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibre positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses da vida são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Maravilhoso, né? Eu amo as mensagens desse livrinho, elas são muito importantes. Super recomendo para que vocês possam adquirir esse livrinho e possam aplicar, né? Fazer a leitura desse livrinho aí todos os dias, aprendendo algo novo, é muito importante. E que assim seja, né? Então,
O nosso trabalho de hoje, o tema é compreendendo a obsessão e como se livrar dela. Então a gente vai entender como acontece esse processo obsessivo e como que a gente faz então para se livrar, né? Como nós fazemos para que essa obsessão não aconteça. Então vamos para o nosso tema de hoje. Vamos iniciar então a nossa leitura. Bem, iniciamos trazendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Kardec nos faz algumas observações, tá? A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, causando baixa no padrão vibratório. Então, seria como se nós baixássemos a guarda, né? Assim dando brecha para que espíritos inferiores, infelizes, se aproximem. Não necessariamente são espíritos do mal, né? A gente pensa que são, nossa, espíritos malignos, nem sempre. Às vezes são apenas espíritos infelizes, espíritos que estão vagando, né? Estão num padrão vibratório baixo e acabam sintonizando com a gente. Quando a gente deixa cair o nosso padrão vibratório, às vezes aquela energia que a gente está sentindo, da tristeza, do desespero, às vezes tem um irmãozinho ali, desencarnado, que também está sentindo essa tristeza, esse desespero. Então, por sintonia, essa obsessão ela pode acontecer. O que seria uma obsessão simples, mas aí isso a gente vai ver mais pra frente. Bem, então a obsessão é a ação persistente de um mal. E aí tem as classificações, tem desde esses espíritos infelizes, que não são pessoas ruins, que querem prejudicar, embora acabem prejudicando, até realmente os espíritos maus. Então, assim, é uma ação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. Ela apresenta características diversas. E essa influência, ela acontece de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, ela se dá no nosso todo. Porque se ela pode acontecer de ordem moral, mental e orgânica, ou seja, no nosso corpo físico, ela pode então nos influenciar por completo. Então isso é muito grave, né? É muito importante que a gente entenda esse tema de hoje. E aí eu trouxe mais algumas explicações sobre o processo obsessivo. A próxima é do Livro dos Médiuns, capítulo 23, que diz assim: a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos não causam nenhum constrangimento, não infligem nenhum constrangimento a nós. Pelo contrário, eles nos aconselham, né? Combatem as influências dos maus espíritos, mas se nós não nos damos ouvidos, eles acabam se retirando. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem pode fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança.
Ou seja, os processos obsessivos, né, eles fazem aquele que está sendo obsediado, né, de marionete. Né? A pessoa vai falar, vai agir, vai pensar e vai sentir muitas vezes aquilo que o espírito está vibrando para ela. No livro dos médiuns, item 252, Kardec nos diz que as imperfeições morais dos obsedados são um obstáculo para a sua libertação, né? E para o seu progresso. E por que que ele nos diz isso? Porque se nós estamos sofrendo uma influência de espíritos infelizes, né? Como nós vamos fazer coisas boas, ter atitudes boas, benéficas, trabalhar na prática do bem? Não estaremos, né? Estaremos agindo de maneira contrária. Então, por isso é tão importante que a gente preste atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Quando a gente percebe que tem alguma coisa de errado, já para a gente tomar as medidas apropriadas para transmutar essas energias que estão sempre à nossa volta. Cabe a nós elevar os nossos padrões para que não haja essa sintonização. Bem, agora a gente vai falar um pouco dos níveis de obsessão, né? A obsessão, ela se dá em vários níveis. A gente acha que o processo obsessivo é só do desencarnado para o encarnado, né? Mas não é bem assim, tá? Então, a obsessão, ela se dá de desencarnado para desencarnado. Desencarnado para encarnado. A obsessão se dá de encarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado. E também temos aí o processo de auto-obsessão. Eu não vou adentrar muito a explicação sobre cada um desses processos, porque não temos tempo para isso, mas vamos então falar sobre algumas delas, tá? De encarnado para encarnado. Quando acontece daquela pessoa, de você estar com alguém, você se sentir sugado, né? De você estar com alguém que tá sempre falando coisas ruins, coisas negativas, aquilo começa a te fazer mal. Às vezes você tá perto daquela pessoa e começa até a te dar uma dor de cabeça. Ou quando a pessoa vai embora, você tá se sentindo mal a nível físico. Tem os antigos, né, diziam que essas pessoas são a seca pimenteira, aquela que chega na sua casa e as flores murcham, né? Então são pessoas com energia muito pesada, ou seja, elas não estão em boas companhias, porque esse processo de sintonização, né? Então uma pessoa assim, negativa, pessimista, que só fala coisa ruim, que só reclama da vida, né, que não traz a gratidão no coração, é uma pessoa rodeada de más influências. Quando você se liga a essa pessoa, você sofre a influência também, né? Essa pessoa, ela se torna um obsessor seu. Bem, tem vários outros casos, mas só para vocês entenderem que isso pode sim acontecer de encarnado para encarnado e é bem comum, tá? De encarnado para desencarnado. Nós, muitas vezes, somos o obsessor de pessoas que já desencarnaram. Porque ficamos ali o tempo todo chamando essas pessoas, né? E muitas vezes falando mal, né, da pessoa que já partiu,
né? Um outro caso para explicar para vocês essa obsessão de encarnado para desencarnado, por exemplo, uma pessoa que te fez muito mal, te prejudicou, desencarnou. Você tá aqui encarnado. E toda hora você lembra dessa pessoa com raiva. Morreu e não me pagou, infeliz. Devia ter morrido antes, devia ter sofrido mais. E fica toda hora falando dessa pessoa que desencarnou com raiva, com rancor. Você tá atraindo essa pessoa para a tua vida e você tá também sendo um obsessor encarnado. E o processo de auto-obsessão, né? A gente pode trazer de outras vidas sentimento, culpa, que vão nos perturbar nessa vida atual. E a gente começa então a nos auto-sabotar. Esse é um dos casos. E talvez o mais importante, porque essas coisas ficam no nosso campo mental a nível inconsciente. Nem sempre é de vidas passadas. Pode ser da vida atual também, de um momento da sua vida que você não se recorde, né? De repente uma fase da tua infância que te marcou de sofrimento, de dor, aquilo tá a nível inconsciente e você sente coisas ruins que você não entende por quê e aquilo começa a te atormentar. Esse sentimento ruim, ele começa a crescer dentro de você. Então, no começo ele vai perturbando o seu sono, depois ele vai passando para uma dor de estômago, uma enxaqueca, depois ele começa a prejudicar questões de relacionamento, começa a prejudicar questões profissionais, enfim, e aí por diante. Por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento e por isso também é muito importante os tratamentos terapêuticos, né? Além do tratamento médico, enfim. A gente cuidar da gente como um todo é muito importante, né? Bem, continuando. Então, como nós podemos nos livrar desses processos obsessivos? Ninguém quer, né? Ser marionete na mão de espírito infeliz. Então, os amigos espirituais nos trazem alguns aconselhamentos. Eles dizem para nós rogarmos aos espíritos protetores para que não nos abandonem. Então, por isso é tão importante o quê? A prática diária e constante da prece. Por isso que eu sempre falo para vocês, façam a oração ao acordar, com gratidão, agradecendo o novo dia. Façam uma prece, uma vibração de amor e de gratidão antes de deitar. Sintonize com o seu anjo da guarda, né? Então, olha aí a dica dos espíritos, né? Benfeitores. Eles falam também para a gente mergulhar na nossa consciência, ou seja, o que eu acabei de falar para vocês, né? Esse processo para a gente começar a trabalhar o autoconhecimento. Pegar essas coisinhas, essas questões que nos afligem e começar a refletir sobre elas, pensar de onde ela vem, por que vem e começar a trabalhar o positivo em cima dessa ação para que você consiga ir transmutando esses sentimentos nocivos que envolvem a nossa alma e nos trazem dor, sofrimento e até doenças a nível físico, a nível orgânico. Então, em síntese, a chave para o sucesso está no Evangelho, em Mateus capítulo 26, versículo 41, onde ele diz uma frase que vai fechar aí como nós podemos nos livrar, nos precaver dos processos obsessivos.
vigiai e orai para que não caias em tentação. Acabou aí, né? Precisa falar mais alguma coisa? Quais foram as instruções dos bons espíritos? A prece diária, mergulhar na nossa consciência, né? Praticar as virtudes de Jesus. Então, eu vigiai e orai. E não é um vigiai e orai uma vez por mês, ou no final do ano, falar, hoje eu vou fazer a retrospectiva, né? Que eu sempre brinco com vocês nos trabalhos. A gente tem que fazer essa retrospectiva, ou seja, esse processo de interiorização, de consciência, né? De autoconhecimento. O vigiar e orar tem que ser uma prática diária. Ele não pode ser uma prática de vez em quando. A gente tem que praticar o vigiar e orar todos os dias. Da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Porque o dia da gente é uma loucura, né? Às vezes a gente tá bem, acontece alguma coisa, já muda tudo. Ou o contrário também. Mas normalmente a gente se deixa atrair, né? Se deixa impregnar. Temos essa tendência em seguir o negativo e não o positivo, tá? Um exemplo claro. 2 amigos. Um amigo bom, trabalhador, sem vícios, todo direitinho. E um outro todo cheio de vícios, faz maldade, faz coisas erradas, são amigos. O que é mais fácil? Qual é a probabilidade do bom conseguir influenciar o mal? Normalmente, o mal acaba influenciando aquele que é bom, né? Então, essa propensão se dá também a nível planetário, né? Estamos num mundo de provas e expiações aí, em processo do mundo de regeneração, e nós já sabemos que o nosso planeta de provas e expiações prevalece o mal. Então temos que lutar contra o mal. E a gente só vence o mal com muito amor. O amor pode transformar tudo. Com muita fé, com muita vontade de ser melhor a cada dia. Com um trabalho diário e constante no bem, nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, no nosso processo de autoconhecimento, aprimoramento, nas nossas orações diárias, onde nós nos sintonizamos com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda. Então, pode ser mais leve, sempre pode ser melhor. Estamos aqui para isso, para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos a cada dia. Cada dia é uma nova oportunidade. Nunca se esqueça disso. Nunca é tarde para começar ou recomeçar algo. Então, amados, em todos, não são em alguns, tá? Em todos os casos de obsessão, nós podemos dizer que essa máxima, vigiai e orai, é um dos maiores aliados de um obsedado. Esse é o caminho e, é claro, sempre a prática do amor. O amor que transforma. Coisa boa, né? Eu tirei um trechinho aqui, uma frase tão importante, que eu até grifei aqui, que é para a gente prestar bastante atenção nisso. Contra a doença, nós fortalecemos o corpo. Contra a obsessão, nós temos que fortalecer a nossa alma. Devemos alimentá-la com boa conduta e com boas emoções, ou seja, bons sentimentos vão sempre reverberar
em boas ações, atitudes. Deixa eu ver como é que tá o tempo, para ver se vai dar tempo de ler todo o material aqui, que é um tema bem extenso, né? Eu vou falar aqui rapidinho, então, dos 3 estágios da obsessão, que é a obsessão simples, tá? Onde tem a ação de um espírito sobre uma pessoa, que é aquele caso que eu falei no início, pode ser simples, seria um caso assim. A fascinação, né? Onde a pessoa começa a ter atitudes absurdas, ela fala coisas já que não fazem sentido, ou seja, ela já está interferindo ou a nível moral ou a nível mental. E aí o caso mais grave, que seria o 3º estágio, é a subjugação, né? Que seria, falando mais popularmente, a possessão, que é onde o espírito mal toma por completo o controle da pessoa. Então, quando a gente fala toma por completo, é a nível físico, a nível moral e a nível mental, ou seja, aquela pessoa, aquele ser, já é como se já não existisse mais, porque o que ele fizer, o que ele pensar, né, as ações, as atitudes, os sentimentos já foram tomados por esse espírito. Então isso é bem grave, tá? Inclusive nós temos, só um breve comentário, muitas pessoas internadas em hospitais psiquiátricos ou em casos de obsessão no nível de subjugação, ou então pessoas com uma mediunidade bem ostensiva e acabam sendo muitas vezes internadas em hospitais psiquiátricos. Infelizmente é uma realidade. Bem, agora nós vamos para algumas perguntas e respostas sobre obsessão do Livro dos Espíritos, para a gente finalizar aí o nosso tema de hoje. Pergunta de número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a gravidade da situação. Pergunta de número 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta: pode sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Ou seja, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que atraímos as coisas ruins para a nossa vida. E aí, quando tudo vai mal, a gente quer culpar alguém, né? Aí a gente acha que tem macumba, que fizeram magia negra, que colocaram o nosso nome na boca do sapo. Ou que fulano é muito invejoso, então com certeza isso é uma influência negativa de fulano sobre a sua vida. Quando, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que, através dos nossos pensamentos e atitudes equivocadas, atraímos espíritos malfeitores para perto de nós. Então, cuidado, muito cuidado.
Olha só a pergunta de número 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ou seja, se ele quer influenciar uma pessoa, mas aquela pessoa tá num outro padrão. A resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Então, se tem alguém, até se tem alguém tentando te mandar algo de ruim, se você tá ali, ó, com o teu campo áurico em harmonia, com pensamentos positivos, fazendo suas orações, vibrando coisas boas, aquela energia maléfica não vai conseguir te atingir. Por quê? Padrões vibratórios diferentes, não tem sintonia, né? Por isso é tão importante a gente cuidar do nosso campo mental, dos nossos sentimentos e emoções. Pergunta de número 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, né? Os que trabalham, não os que se limitam apenas a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, primeiramente, fazer uma prece não é pegar e ler uma oração, é conexão de alma com Deus, com o divino, com qualquer espírito iluminado. Então a oração, ela não pode ser horizontal, ela tem que ser, ó, vertical, tem que ser com fé. E não adianta só você pedir para Deus te ajudar, Deus faz isso para mim, Deus aquilo, Deus isso, Deus aquilo, se você não tá tentando se melhorar. O trabalho da espiritualidade conosco é um trabalho a quatro mãos. A gente pede, pedes e obtereis. Ajuda-te e os céus te ajudará. Então é um trabalho a quatro mãos. Você faz a sua parte, faz a sua lição de casa e os espíritos, obviamente, vão te ajudar, vão te fortalecer, né? Por mais que você enfrente um desafio, você vai estar fortalecido, vai conseguir passar por situações desafiadoras de uma maneira mais leve. Então, a prece é muito importante, sim, né? É um poderoso auxílio, mas nessas condições aí que eu falei, tá? Eu quero só falar aqui, rapidamente, por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Eu acho que é uma pergunta bem importante, que eu já ouvi muitas pessoas falando, mas por que Deus deixa acontecer um negócio desse? Se Deus é justiça e amor. Por isso mesmo, né? Eu vou ler para vocês aqui, então, a resposta. Deus nos deu o livre-arbítrio e somos regidos pela lei de causa e efeito, ou seja, plantio e colheita. Se você plantou tomate, você não vai colher margarida, tá? Portanto, quando más influências agem sobre nós, é porque nós a atraímos através de pensamentos, atitudes e emoções. Então, vale lembrar que a grande maioria de nós aprende pela dor, que aí é aquela questão que eu falei para vocês a nível planetário, né? Mundo de provas e expiações, prevalece o mal.
Então, através da dor, não sempre, mas em muitos casos, nós despertamos para o bem, né? No capítulo 3, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que vai se encaixar direitinho nisso que eu tô falando para vocês. Eu vou ler para vocês. Aí vocês vão entender bem o que eu tô querendo dizer com isso. No vosso mundo, que é o nosso aqui de provas e expiações, planeta Terra, tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. Nós não somos assim? Vamos ser sinceros conosco mesmo? Se não se encaixa direitinho com a gente aqui, habitantes do planeta Terra? Bom, pessoal, cada um de nós traz em si suas fragilidades, suas dores, para serem trabalhadas, para serem melhoradas e, por que não, superadas. Mas nós precisamos da vigilância e da oração, do vigiai e orai, nunca nos esquecendo do nosso amado Mestre Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos. Precisamos colocar em prática esses ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Agirmos com mais amorosidade, termos mais fé, perseverança, trabalharmos a gratidão no nosso coração a cada dia. Então, para finalizarmos o nosso tema abençoado no dia de hoje, o que eu posso dizer para todos? Conduta no bem, esforço no bem. Jesus sabe que não somos perfeitos, pois somos seres em constante evolução, encarnados em um mundo de provas e expiações. Mas o único caminho é o amor. Vamos trabalhar então essas virtudes e tentar a cada dia seguir esses aconselhamentos que nós tivemos hoje no nosso trabalho e seguir os caminhos de Jesus, né? Para que possamos ser sempre melhores que ontem, melhores a cada dia. Bem, agora nós vamos para o nosso momento especial, vamos fazer as vibrações. Durante as vibrações, cada um de nós vai receber um passe dispersivo, um passe harmônico, envio de reiki à distância. Aproveitem para se sintonizarem com os vossos anjos da guarda, com a equipe dirigente deste trabalho que se faz presente, sempre acolhedora, trabalhando individualmente a necessidade de todos. Quem trouxe água para fluidificar, coloque próxima de você. Se não trouxe água, não tem problema, né? A espiritualidade vai trabalhar da mesma forma. E em seguida, depois das vibrações, nós vamos fazer um encerramento com uma outra mensagem do livrinho Vigiar e Orar e uma prece, tá bem? Então agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos descruzando perna, descruzando braço. Quem quiser se deitar, deite-se. Sente-se confortavelmente. Agora é um momento
de conexão e sintonização com a espiritualidade divina. É um momento importante para trabalharmos as nossas questões a nível da alma, os nossos problemas, nossas perturbações, nossas dores. Vamos colocá-las aqui para que sejam transmutadas e ressignificadas. Vamos nos envolver em amor com essas luzes multicoloridas que circulam entre o nosso corpo, trazendo a restauração da nossa alma, muitas vezes enferma, não só a nível físico, mas a nível mental e emocional. Vamos respirando profundamente e vamos rogando a Deus, nosso Pai, por esse auxílio, para que nós possamos trabalhar todas as nossas fragilidades, todos os nossos medos, todos os nossos traumas, todas as nossas dores, que ainda estão tão vivas e enraizadas dentro de nós, impedindo o nosso progresso, a nossa paz, impedindo que vivamos com maior leveza e gratidão, que nós possamos eliminar por completo essas vibrações contrárias à energia e vibração de Deus, nosso Pai. Que Deus é amor e que neste dia abençoado nós possamos vibrar o amor em sua potência máxima. Que o amor possa se fortalecer dentro de nós, que nós possamos vibrar e emanar o amor a todos à nossa volta, que nós possamos emanar esse amor aos nossos lares, aos nossos amigos, familiares, que nós possamos em especial vibrar o amor para aqueles que nos feriram, para aqueles que nos ferem, para aqueles que nos prejudicaram. O amor é a chave para tudo. É a luz que ilumina a nossa escuridão. O amor nos traz a regeneração da nossa alma enferma. Vibremos o amor. Vamos assim, vibrando o amor em sua potência máxima, rogando a Deus, nosso Pai, pelo auxílio fraterno a todos os irmãos da Terra, os encarnados, os desencarnados, os nossos irmãos menores, que são os animais, a nossa Mãe Terra, fonte de cura e de vida, que está tão fragilizada e devastada por nós, seres ingratos. Vamos vibrando, não só por nós e pelos nossos, mas vamos vibrando por todo o nosso planeta azul. Vamos vibrando pelas crianças, pelos idosos, pelos doentes do corpo e da alma, pelas pessoas que enfrentam problemas de saúde grave em estágios terminais, pessoas com doenças incuráveis. Vamos vibrando a todos os hospitais, aos hospitais psiquiátricos. Vamos vibrando a cada bairro, cidade, comunidade, país. Vamos vibrando as aldeias, as tribos indígenas.
Vamos vibrando aos presídios, às penitenciárias. Vamos vibrando pelos nossos governantes. Vamos vibrando pelos irmãos perturbados, sofrendo graves processos obsessivos com ideias suicidas, para que recebam o auxílio necessário. Vamos vibrando pelos irmãos que, perturbados, cometeram o suicídio, que sejam acolhidos e amparados. E juntos damos as mãos, encarnados e desencarnados. Nos colocamos no entorno do nosso planeta azul, vibrando o amor no mais alto, para que o nosso querido planeta Terra possa passar por esse processo de transição planetária com muito mais amor e paz. E assim, nós vamos com muita gratidão pela oportunidade em aqui nos reunirmos em nome de Deus, nosso Pai, retornando com muita gratidão ao aqui e agora. Vamos então movimentando suavemente nosso corpo e devagar nós vamos abrindo os nossos olhos e vamos assim dar continuidade ao trabalho com a mensagem e a prece final. E a nossa mensagem final deste trabalho abençoado é do livrinho Vigiai e Orai, Tempo e Oportunidade. Vamos refletir? O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria e a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Por fim, então, nós vamos fazer a prece final, que é a prece pelos sofredores que pedem preces. Então essa prece é para mim, é para você, porque todos nós temos as nossas dores, e também para os irmãos desencarnados. Então, quem quiser, feche os olhos e ouça com os ouvidos da alma essa prece, vibrando para que ela aconteça em nossas vidas. Derramai, Senhor, nós vos pedimos sobre todos que sofrem, como espíritos errantes no espaço ou entre nós, como espíritos encarnados,
as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade das nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força de resistir o mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dais um fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tende piedade desses servos indolentes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permite, Senhor, que os bons espíritos lhe levem alívio, consolações e esperanças. A perspectiva do perdão fortalece as almas. Abre-a, Senhor, para os culpados que se desesperam e, sustentados por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatarem o seu passado e se predisporem à conquista do futuro. Que assim seja, assim se faça e assim se cumpra, dentro da lei divina, da lei de justiça e da lei do merecimento. Gratidão, gratidão, muita gratidão. E assim, agradecida a Deus, nosso Pai, e a toda a espiritualidade amiga, por essa oportunidade em aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais, para elevarmos os nossos padrões vibratórios, para nos sintonizarmos, pontos de luzes que somos, e vibrarmos o mais alto por nós, para nós e para todo o nosso planeta. Gratidão a todos os amigos e trabalhadores que de suas casas estiveram aqui, vibrando, trabalhando na sustentação deste trabalho. Gratidão, Pri Vulcani, sempre participativa, que trouxe aí essa inspiração do nosso tema de hoje. E a todos os irmãos aqui presentes, que estão sempre conosco, aos que estiveram hoje pela primeira vez, muita gratidão pela sua presença, pela sua luz aqui, multiplicando conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós, nossos lares, nossos trabalhos, nosso planeta. Que nós possamos permanecer com essa vibração amorosa e gostosa durante o restante desse dia e pelos próximos dias. E que assim possamos nos reencontrar novamente na próxima quinta-feira para mais um trabalho de transformação e cura. Gratidão a todos os espíritos amigos, trabalhadores da luz, da ordem e da cura aqui presentes. Gratidão por mais um trabalho de hoje. E assim, com essa gratidão e com esse amor, damos por encerrado mais um trabalho, rendendo graças a Deus e graças ao nosso querido Mestre Jesus e Mãe Santíssima. Um abraço cheio de carinho em cada um de vocês. Fiquem com Deus e que vocês estejam com as melhores vibrações. Sempre. Muita paz, muita luz e muito amor. Um beijo. Até semana que vem, se Deus quiser.